Neste vídeo eu vou falar sobre trabalho intermitente. Antes não havia qualquer menção sobre essa modalidade de trabalho na legislação trabalhista, tornando-se uma verdadeira inovação nessa categoria. O conceito de trabalho intermitente encontra-se no novo artigo 443 da CLT, em seu parágrafo 3º, que diz: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Entendemos então que trata-se de um regime no qual o funcionário prestará o serviço de forma descontinuada, com alternância entre períodos ativos e inativos. Nesse caso, os serviços a serem executados pelo colaborador devem obedecer um espaço de tempo em horas, dias ou meses. Requisitos do contrato. Apesar de nova, a reforma trabalhista foi alterada pela MP 808/17, que trouxe importantes mudanças nesse regime. Essa modalidade deverá ser registrada na carteira profissional do empregado e no contrato firmado deverá constar identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes, valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, o local e o prazo para o pagamento da remuneração. Pode ainda ser estipulado entre o empregador e empregado os seguintes termos do contrato: os locais de prestação de serviços, os turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviços, as formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços, o formato de reparação recíproca na hipótese de cancelamento de serviços previamente agendados. Procedimento. A convocação para o trabalho pelo empregador deverá ocorrer pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Isto torna possível que o trabalhador se organize melhor para o desenvolvimento das suas atividades. É importante ressaltar que essa
comunicação deverá ocorrer de forma eficaz, comprovando a possibilidade de ciência pelo requisitado. O empregado, após essa convocação, terá o prazo de 24 horas para dizer se aceita ou não o trabalho ofertado. Sendo que, caso não tome nenhuma atitude para expressar a anuência ou não, se deduzirá que o trabalho intermitente foi recusado. Ademais, nos períodos em que o trabalhador esteja inativo, ele poderá prestar serviços a outros empregadores, se assim desejar. Pagamento pelo serviço. Dentro do valor a ser recebido pelo funcionário, deve constar as verbas abaixo. Primeiro, a remuneração acordada. 2. As férias proporcionais, ainda com acréscimo de 1/3. Terceiro, o 13º salário proporcional. Quarto, o repouso semanal remunerado. 5. Os devidos adicionais legais. Sobre as parcelas citadas, é necessário que estas estejam devidamente especificadas, a fim de que o empregado possa compreender a que pertence cada valor quitado. Caso o serviço demande um período superior a 1 mês, o pagamento não pode ser realizado em período maior que 1 mês, contado a partir do primeiro dia do período de prestação de serviços. Também o trabalhador intermitente não poderá receber remuneração inferior em comparação aos empregados do estabelecimento que realizem a mesma função. Férias. O colaborador não poderá ser convocado pelo período de 1 mês entre os 12 meses subsequentes a cada 12 meses de trabalho. No entanto, poderá, desde que livremente convencionado, parcelar as suas férias em até 3 períodos. Rescisão contratual. Apesar da Lei 13.467/17 pouco tratar sobre a rescisão do trabalho intermitente, a MP 808/17 veio a elucidar alguns pontos desse quesito. Sempre que o empregado deixar de ser convocado pelo empregador pelo prazo de 1 ano, será considerado rescindido o seu contrato de trabalho intermitente. Quando não for o caso de demissão por justa causa ou por rescisão indireta, ao empregado será devido as verbas rescisórias a seguir: metade do valor do aviso prévio, que será indenizado, 20% sobre o valor existente no saldo do FGTS como indenização,
de forma integral as demais verbas trabalhistas. Quanto ao valor do saque do FGTS, esse será limitado em até 80% do valor dos depósitos. Importante observação é que, nesses casos, não será autorizado a participação do trabalhador intermitente no programa de seguro-desemprego. Conclusão: é fato que o trabalho intermitente inovou o cenário trabalhista nacional. Alguns o defendem, já que permite regulamentar certos trabalhadores que se encontravam à margem da lei, como, por exemplo, os que exerciam o famoso bico, e com isso haverá um aumento nas oportunidades de emprego e crescimento econômico. Outros são totalmente contra, pois precariza os direitos trabalhistas, como a possibilidade de receber valores inferiores ao mínimo nacional. Certo é que será necessário um amadurecimento da sociedade, tanto dos trabalhadores como das empresas, para se adequarem à nova realidade social, até que haja um posicionamento final do STF e do TST sobre os temas inovados pela reforma. É importante que as empresas conheçam as regras impostas pela reforma, evitando atitudes arbitrárias que podem futuramente trazer prejuízos à saúde financeira desta. Por isso é necessário contar com um apoio jurídico sólido que possibilite tomar as devidas precauções.